Olá a todos, a todas, a todes. Nesse segundo vídeo, eu trago um pouquinho do que é a visibilidade menstrual, que é uma extensão da questão que eu estava falando no outro vídeo, que é a educação menstrual. Foi criado um dia, que é o dia 28 de maio, que também é o Dia Internacional da Saúde da Mulher, para se utilizar esse termo associado que é visibilidade menstrual. De novo, é uma tentativa de tentar fazer com que a menstruação e o ciclo menstrual saia desse lugar obscuro, saia desse lugar sombrio, desse lugar escondido na mente, na vida das famílias, das pessoas, nas escolas, nas instituições em geral de ensino, nos grupos, né? Para que a partir dessa possibilidade de dar mais visão, de dar mais voz, de colocar mais luz sobre a menstruação, sobre o sangue menstrual e sobre os ciclos menstruais, a gente consiga naturalizar mais isso para as mulheres e a partir disso fazer com que toda essa conexão das mulheres com os seus corpos, com a sua saúde, com o seu sangue, com a sua vida em geral, seja mais natural, seja mais tranquilo, para que o autocuidado aconteça, para que as mulheres consigam ser mais plenas de si mesmas, para que desde cedo as meninas consigam aprender sobre elas, sobre seus corpos e a poder também se defender, a poder aprender mais sobre elas mesmas, terem mais segurança, se sentirem mais plenas em si, né? Isso é muito importante, assim, as meninas que têm a oportunidade de conhecer mais sobre os seus corpos, saber sobre seus órgãos genitais, para aquelas meninas que foi mostrado, assim, ó, que foi dito, foi mostrado, ou na escola, ou a família conversou sobre elas, mostrou fotinho, ou em grupos, ou em, em em grupos de estudo, né, ou em grupos extra classe, ou até mesmo nas salas de aula e na família, foi mostrado que, olha, a menina tem dentro dela um órgão, que é o útero parece uma perinha, tem a trompa, tem os ovários, nos ovários estão os nossos folículos, os óvulos, depois eles vão virar bebês, a gente começa a sangrar, ó, aqui tá a perereca, né, a vagina, os lábios vaginais, o útero serve para guardar um bebê, se a gente um dia quiser ser mãe. Saber dessas coisas e das possibilidades permite com que as meninas e depois adolescentes, mulheres, futuras mães ou não, possam inclusive ter essa possibilidade de escolher se quer ou não, de entender seu corpo, de entender do que ela é capaz e de que ela pode querer ou não, né? De que antes de que para que servem esses órgãos todos, né? E a vagina, inclusive, para que serve, para que elas possam entender melhor tudo isso e que o aprendizado delas não seja a partir de um susto, para que o aprendizado delas não seja a partir de uma violência, para que o aprendizado delas não seja a partir de um filme qualquer, de uma bobagem qualquer que ela encontre na internet e que parta o aprendizado de um local de extrema confiança, ou seja, de um local que seja seguro para essas crianças, ou seja, a sua família, se for um local seguro, na sua escola, com os educadores, se for um lugar seguro, nos grupos de apoio a esse tipo de coisa, se são lugares seguros, né? Não há como a gente proteger as crianças, seja lá de qual tipo de violência ou de sofrimento que seja, se a gente não instrumentalizar essas crianças com informação. As crianças precisam saber a respeito dos seus corpos, as crianças precisam saber quais são os limites que existem relacionados aos seus corpos e relacionados às pessoas que têm acesso aos seus corpos. As crianças precisam saber o que vai acontecer com elas. As meninas precisam saber que um dia vai sair um sangue através da vagina dela. Para que esse sangue serve? Por que ele vai sair? O quão natural é tudo isso? E por que é bom a gente poder sangrar uma vez por mês? Lembrem que eu falei nos vídeos da semana passada, a gente se limpa cada vez que isso acontece. Isso é importante, isso faz parte da vida. A gente tem uma proximidade muito maior com esse ciclo de vida, morte, vida, de morte e renascimento em função do nosso ciclo menstrual. Então, para nós mulheres, se nós estamos conectadas com os nossos corpos e com o nosso ciclo menstrual, o entendimento de que tudo nasce, tudo morre, se a gente puder ser fluida com os nossos ciclos, é mais simples, é mais fácil de fazer esse entendimento. Mas para isso, cada um de nós que tem acesso a crianças e à educação de crianças, seja porque são nossos parentes, ou porque são crianças próximas, ou porque somos educadores, a gente precisa assumir esse papel de trazer informação de qualidade para essas crianças
e informação que não venha velada por tabus, por medos, por culpa, por vergonha, porque não há vergonha nenhuma em falar do corpo humano para seres humanos, não há vergonha nenhuma de falar em sangue menstrual para pessoas que vão ter sangue menstrual saindo dos seus corpos. Vamos lembrar que existem países em que é tão tabu que as mulheres não sabiam até poucos anos atrás o que eram absorventes, o que eram essas tais fraldinhas que se usava para se colocar na calcinha para que o seu sangue menstrual não escorresse perna abaixo. Tem um documentário que ganhou o Oscar, eu acho que em 2019, se eu não me engano, que fala sobre isso. Eu não vou lembrar agora o nome do documentário, mas é um documentário que tem no Netflix que é muito interessante, que fala da Índia, eu acho, de um país, ou é Índia, um desses países nessa região, falando sobre o tabu da menstruação, o tabu do sangue. Eles têm como mote no documentário a questão dos absorventes, né? Então, assim, não é possível que a gente mantenha esse assunto, a questão do sangue menstrual, do ciclo menstrual, envolto nessa névoa, nessa sombra, nessa coisa não dita, não falada, é feio, não pode, não deve. Muito pelo contrário, é preciso que haja muita visibilidade para o ciclo menstrual, porque através da visibilidade do ciclo menstrual, a gente traz visibilidade para os corpos. É preciso que a gente ensine as crianças e que a gente aprenda, se não aprendeu quando criança, sobre os nossos corpos. Como que a gente vai poder se cuidar, a gente vai poder se amar, a gente vai poder ter saúde integral se a gente não olha para os nossos corpos, se a gente não conhece os nossos corpos, se a gente não se conhece. Então, o caminho é se olhar, o caminho é ensinar essas crianças a ter naturalidade em olhar para os seus corpos e em sentir seus corpos, entender o funcionamento dos seus corpos, saber o que é se sentir bem, se sentir mal, o que pode, o que não pode, certo? Então, visibilidade menstrual, 28 de maio, junto com o Dia Internacional da Saúde da Mulher, é comemorado no mundo todo, tá certo?